Olá, eu sou o Everton Procópio, sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nós hoje vamos falar sobre regulação emocional. Todos nós vivenciamos emoções de vários tipos e tentamos lidar com elas de maneiras tanto eficazes quanto ineficazes. O verdadeiro problema não é sentir ansiedade, e sim nossa capacidade de reconhecê-la, aceitá-la, usá-la quando possível e continuar a funcionar apesar dela. Sem emoções, nossas vidas não teriam significado, textura, riqueza, contentamento e conexão com outras pessoas. As emoções, elas nos lembram de nossas necessidades, nossas frustrações, e nossos direitos, nos levam a fazer mudanças, fugir de situações difíceis ou saber quando estamos satisfeitos. Ainda assim, há muitas pessoas que se sentem sobrecarregadas por suas emoções, temerosas dos sentimentos e incapazes de lidar com elas, por acreditar que a tristeza e a ansiedade impedem um comportamento efetivo. Consideramos que as emoções compreendem um conjunto de processos, dos quais nenhum é por si só suficiente para denominar uma experiência como emoção. As emoções, como a ansiedade, envolvem avaliação, sensação, intencionalidade, sentimento, comportamento motor e, na maioria das vezes, um componente interpessoal. Assim, ao ter a emoção ansiedade, você reconhece que está preocupado com o fato de que não conseguirá concluir o trabalho a tempo. Chamamos isso de avaliação. O ritmo cardíaco acelera, chamamos isso de sensação. Você se concentra em sua competência, chamamos isso de intencionalidade. Tem sentimentos terríveis em relação à vida, chamamos isso de sentimento. Torna-se fisicamente agitada e inquieta, chamamos isso de comportamento motor. E pode muito bem dizer a seu parceiro, a sua parceira, que está em um dia ruim. Chamamos isso do fator do elemento interpessoal. Então, em virtude da natureza multidimensional das emoções, os clínicos, nós precisamos considerar qual dimensão deve ser o foco principal de intervenção. Por exemplo, ao escolher as técnicas a serem utilizadas com cada paciente, os profissionais podem considerar suas escolhas técnicas com base no problema que se apresenta no momento pelo seu paciente. Por exemplo, se a luta de um paciente contra a sensação de agitação for muito problemática, o terapeuta ele pode empregar técnicas de manejo de estresse, por exemplo, relaxamento ou aqueles exercícios respiratórios. Podem implementar intervenções baseadas na aceitação, estratégias focadas nos esquemas emocionais ou o mindfulness, né, a atenção plena. Se o paciente se confronta com a sensação de que uma situação é insuportável, o terapeuta pode considerar a reestruturação cognitiva ou resolução de problemas para colocar as coisas em perspectiva para ele e considerar as possíveis modificações de situação estressante. Assim, a regulação emocional ela pode envolver reestruturação cognitiva, relaxamento, ativação comportamental ou estabelecimento de metas, tolerância aos esquemas emocionais e afetos, mudanças comportamentais e modificação das tentativas problemáticas de obter a validação. Então, o que é regulação emocional? Os indivíduos que lidam com experiências estressantes, eles vivenciam as emoções com intensidade crescente, que por si só ela pode ser mais uma causa de estresse e intensificação das emoções. Por exemplo, um homem que passa pelo término de uma relação íntima, ele sente tristeza, raiva, ansiedade, falta de esperança e até mesmo possivelmente uma sensação de alívio. À medida que essas emoções se intensificam, ele pode vir a abusar de drogas ou álcool, comer compulsivamente, ter insônia, ficar se autocriticando. Uma vez que as emoções de ansiedade, tristeza ou raiva surgem,
formas problemáticas de lidar com sua intensidade podem determinar se as experiências estressantes vão levá-los a novos comportamentos problemáticos. Então, a desregulação emocional ela pode incitar naquele homem a queixar-se, a provocar e atacar ou afastar-se de outras pessoas. Ele pode ficar ruminando sobre suas emoções, tentando descobrir o que está acontecendo, e o que faz ele mergulhar ainda mais num processo depressivo, no isolamento e na inatividade. Então, os efeitos problemáticos de enfrentamento dos problemas podem reduzir temporariamente aquela agitação. Por exemplo, beber álcool reduz a ansiedade a curto prazo, mas ela pode prejudicar a administração das emoções posteriormente. Então, tais soluções temporárias, por exemplo, comer compulsivamente, se esquivar, o abuso de substâncias, eles podem funcionar num primeiro momento, causando um alívio ali momentâneo, imediato. Portanto, as soluções elas podem se tornar um problema na administração dessas sensações, desses sentimentos, dessas emoções. De acordo com Robert Lihan, desregulação emocional é a dificuldade ou inabilidade de lidar com as experiências ou processar as emoções. Vou repetir. De acordo com Linehan, desregulação emocional é a dificuldade ou inabilidade de lidar com experiências ou processar as emoções. A desregulação ela pode se manifestar tanto como intensificação excessiva, quanto como desativação excessiva das emoções. Veja bem, a desregulação emocional ela pode se manifestar tanto como uma intensificação excessiva das emoções, como a desativação excessiva dessas emoções. A intensificação excessiva ela inclui qualquer aumento de intensidade de uma emoção, que seja sentida pelo indivíduo como indesejada, intrusiva, opressora ou problemática. A intensificação das emoções, que resulta em pânico, terror, trauma, temor ou senso de urgência, de forma que o indivíduo se sinta sobrecarregado e com dificuldade de tolerar tais emoções, e isso se caracteriza como uma intensificação excessiva das emoções, causando uma desregulação emocional. A desativação excessiva de emoções, elas incluem experiências dissociativas, como despersonalização e desrealização, ou entorpecimento emocional em situações nas quais normalmente se esperaria que as emoções fossem sentidas em alguma intensidade ou magnitude. Por exemplo, ao confrontar uma situação de perigo de vida, uma mulher reage com entorpecimento emocional e relata ter se sentido como se estivesse em uma outra dimensão de tempo e espaço, observando que parecia ser um filme na vida dela. Então, essa desativação emocional, caracterizada por desrealização, é vista como uma reação atípica a um evento traumático. Então, a desativação excessiva de emoções impede o processamento emocional e faz parte de um estilo de enfrentamento caracterizado por esquiva. Entretanto, pode haver situações em que desativar ou temporariamente suprimir uma emoção, ela pode ser benéfica, pode ser útil. Por exemplo, a reação inicial a um evento catastrófico pode ser mais adaptativa pela supressão instantânea do medo, de modo que se possa lidar com a situação do momento. Portanto, a regulação emocional ela pode incluir qualquer estratégia de enfrentamento, seja ela problemática ou adaptativa, que o indivíduo usa ao confrontar a intensidade emocional indesejada. É importante reconhecer que a regulação emocional é como um homeostato capaz de regular as emoções e mantê-las em nível controlável para que se possa lidar com elas. A regulação emocional é como qualquer estilo de enfrentamento.
depende do contexto e da situação. Ela não é problemática ou adaptativa, independentemente da pessoa e da situação presente. A adaptação ela é definida como a implementação de estratégias de enfrentamento adaptativas que incrementam o reconhecimento e o processamento de reações úteis que estimulam tanto a longo quanto a curto prazo, em um funcionamento mais produtivo, definido por metas e propósitos valorizados pelo indivíduo. Folkman e Lazarus, em 1988, eles identificaram 8 estratégias para lidar com as emoções. Confrontação, por exemplo, assertividade, distanciamento, autocontrole, busca de apoio social, aceitação de responsabilidade, fuga e esquiva, resolução planejada dos problemas e reavaliação positiva. Eles entendem que lidar com experiências faz parte da regulação emocional. Se o indivíduo ele lida melhor por meio da resolução de problemas, sendo assertivo, adotando ativação comportamental para buscar experiências mais gratificantes ou reavaliando a situação, suas emoções têm menor probabilidade de se exacerbar. Exemplos de estratégias não adaptativas para lidar com as emoções incluem intoxicação alcoólica e automutilação. Essas estratégias eles podem reduzir temporariamente a intensidade da emoção e até trazer a sensação momentânea de bem-estar, mas não condizem com as metas e os propósitos que o indivíduo aprovaria. As estratégias adaptativas, elas podem incluir exercícios de relaxamento, distração temporária durante as crises, exercício físico, conectar-se com emoções a valores maiores, substituir uma emoção por outra mais agradável ou apreciada, a questão do mindfulness, daquela consciência da atenção plena, aceitação, atividades prazerosas, momentos íntimos compartilhados e outras estratégias que ajudem a processar, lidar, reduzir, tolerar ou aprender com emoções intensas. Em cada caso, as metas e os propósitos valorizados não são comprometidos, mas eles podem, em algumas situações, ser reafirmados. Então, essa foi uma exploração geral sobre a importância da regulação emocional no processo de adaptação e de enfrentamento a situações difíceis ou experiências desagradáveis e o que é a regulação emocional. E que a regulação emocional, lembrando, são estratégias que o indivíduo utiliza para regular aquelas emoções que estão enfrentando de uma maneira intensa, de modo que ele venha a trazer a uma forma mais amena de lidar com, com, aquela, com aquela situação. Né? Como o Robert Ligon, ele diz, né, que desregulação emocional é aquela dificuldade ou inabilidade de lidar com as experiências ou processar as emoções. Então, a regulação emocional vem justamente para promover no indivíduo a capacidade dele experimentar as emoções de forma adaptativa e ativa diante do enfrentamento de uma situação que esteja causando desajustes emocionais. Até a próxima.